Hoje na aula, o diretor prosseguiu com a discussão da nossa prova de interpretação. O pobre Ivan Evinstov teve que arcar com o pior. Tortsov não considerou sua atuação sequer mecânica. Então o que ela foi? Perguntei. O tipo mais repelente de sobreatuação, de exagero. Eu, pelo menos, não tive nada disso, arrisquei. Claro que teve, retrucou Tortsov. Quando? Exclamei. O senhor mesmo disse que eu interpretei. Expliquei que a sua atuação foi composta de momentos de verdadeira criatividade que se alternavam com outros de atuação mecânica. A pergunta me escapuliu. Esta só se pode desenvolver por meio de um trabalho demorado, como se deu com Grisha, e você não pode ter tido tempo de elaborá-la. Foi por isso que nos deu a imitação exagerada de um selvagem, servindo-se dos mais amadorísticos carimbos, nos quais não existia vestígio algum de técnica, nem mesmo a atuação mecânica pode prescindir da técnica. Mas onde é que eu fui arranjar esses carimbos? Se foi a primeira vez que eu pisei num palco. Leia Minha Vida na Arte. Há neste livro uma história sobre duas menininhas que nunca tinham visto um teatro, ou uma interpretação, ou sequer um ensaio, mas que apesar disso representavam numa tragédia, com os clichês mais ferozes e banais. Até mesmo você tem muito deles, felizmente. Felizmente? Por quê? Porque são mais fáceis de combater do que a atuação mecânica fortemente arraigada, disse o diretor. Os principiantes, como você, se tiverem talento, podem casualmente, durante um curto período, preencher muito bem um papel, mas não conseguem reproduzi-lo de forma artística, sustida, e é por isso que vocês recorrem sempre ao exibicionismo. A princípio, é coisa inofensiva, mas convém nunca se esquecerem que, nisto, se encerram as sementes de um grande perigo. Vocês têm de combatê-lo desde o primeiro instante, para não desenvolverem hábitos que os paralisarão como atores, desviando-se dos seus dotes naturais. Olhe o seu exemplo. Você é uma pessoa inteligente, no entanto. Por que foi que na prova de interpretação mostrou-se, exceto em alguns momentos, absurdo? Então acredita mesmo que os mouros, famosos em seu tempo pela sua cultura, assemelhavam-se a animais selvagens, caminhando de um lado para o outro dentro de uma jaula? O selvagem que você retratou, até mesmo na tranquila conversa com seu alferes, rugia-lhe na cara, reganhava os dentes e rolava os olhos. Onde é que você foi encontrar uma tal maneira de abordar o papel? Fiz então a Tortsov um relato minucioso de tudo o que escrever em meu diário sobre a elaboração de meu papel em casa. A fim de facilitar a visualização, dispus algumas cadeiras, segundo a sua colocação, em meu quarto. A certos trechos de minha demonstração, Tortsov deu boas risadas. Está aí. Isso lhes mostra como começa o pior de todos os tipos de interpretação, disse ele, quando terminei. Você, ao se preparar para a prova, atacou seu papel, visando impressionar aos espectadores. Com quê? Com sentimentos orgânicos, verdadeiros, correspondentes aos da pessoa retratada? Você não tinha nenhum. Não tinha sequer uma imagem viva, completa, que pudesse copiar, mesmo que apenas exteriormente. O que lhe restava fazer? Saltar sobre o primeiro traço que, por acaso, lhe passou pela mente. Sua cabeça está atulhada dessas coisas armazenadas, pronta a enfrentar qualquer circunstância da vida. De uma forma ou de outra, cada impressão que temos permanece em nossas memórias e pode ser usada quando for preciso. Nessas descrições apressadas ou generalizadas, poucos nos preocupamos de que o que transmitimos corresponda à realidade. Basta-nos qualquer característica ou ilusão de ordem geral. Para dar vida às imagens, a experiência diária fabricou-nos estereótipos ou sinais descritivos externos que, graças ao uso prolongado, já se tornaram compreensíveis para todo mundo. Foi o que se deu com você. Viu-se tentado pela aparência exterior do mouro em geral e apressadamente a reproduziu sem pensar num momento no que Shakespeare escreveu. Pegou
uma caracterização exterior que lhe parecia eficaz, vívida e fácil de reproduzir. É isto o que sempre acontece quando o ator não tem à sua disposição um acervo de material vivo, tirado da vida. Você poderia dizer a qualquer um de nós: interprete para mim, imediatamente, sem nenhuma preparação, um selvagem em geral. Aposto que a maior parte faria exatamente como você fez. Porque isso, de se precipitar de um lado para o outro, rugir, mostrar os dentes, rolar o branco dos olhos, há tempos imemoriais entrelaçado na imaginação de vocês, com uma falsa concepção do selvagem. Todos esses métodos de retratar os sentimentos em geral existem em cada um de nós e são usados sem qualquer relação com o como, o porquê e as circunstâncias em que determinada pessoa os sentiu. Enquanto que a atuação mecânica utiliza estereótipos elaborados para subtrair os sentimentos reais, a sobreatuação, o exagero, pega as mesmas convenções humanas de ordem geral que aparecem e delas se serve, sem sequer defini-las ou prepará-las para o palco. O que se deu com você é compreensível e desculpável num principiante, mas tenha cuidado no futuro, pois a sobreatuação amadorística se transforma no pior tipo de atuação mecânica. Procure evitar, primeiro, todas as maneiras incorretas de abordar seu trabalho. E com este fim, estude os fundamentos da nossa escola de interpretação, que são os fundamentos de como viver seu papel. Segundo, não repita esse tipo de trabalho sem sentido que nos demonstrou e que acabo de criticar. Terceiro, nunca se permita interpretar exteriormente algo que você não tenha experimentado intimamente e que nem ao menos lhe interessa. Uma verdade artística é difícil de desencavar, mas nunca perde o interesse. Vai se tornando cada vez mais aprazível, penetrando cada vez mais fundo, até envolver totalmente o artista e também o seu público. Um papel construído à base de verdades cresce, ao passo que fenece o que se baseou em clichês. As convenções que você encontrou gastaram-se logo, perderam a capacidade de o estimular como haviam feito na primeira vez, quando você as confundiu com inspiração. Acrescente depois a isto todas as condições da nossa atividade teatral, a publicidade que envolve as atuações do ator, a dependência em que estamos do público para nosso êxito e o desejo, decorrente nessas condições, de recorrer a qualquer meio para impressionar. Esses estímulos profissionais muitas vezes dominam o ator, mesmo quando interpreta um papel solidamente estabelecido. Não concorrem para melhorar sua atuação, apenas o impele para o exibicionismo e os métodos estereótipos. No caso de Grisha, ele de fato trabalhou nos seus carimbos, e o resultado é que esses carimbos saíram mais ou menos bons. Mas os seus foram ruins, porque você não trabalhou neles. Foi por isto que chamei o trabalho dele de uma atuação mecânica bastante decente. E considerei a parte infeliz do seu trabalho como exagero amadorístico. Então a minha atuação foi um misto do melhor e do pior que existe em nossa profissão? Não. Do pior mesmo. Não. De Stortzov. O que os outros fizeram foi pior ainda. O seu amadorismo tem cura, mas os erros dos outros denotam um princípio consciente que não é nada fácil de modificar ou de arrancar do artista pela raiz. E o que é? A exploração da arte. Em que consiste isto? Perguntou um dos alunos. Naquilo que Sônia Veliaminosa fez. Eu? A moça pulou da cadeira atônita. O que foi que eu fiz? Você nos mostrou as suas mãozinhas, os seus pezinhos, toda a sua pessoa, porque no palco ficava melhor exposta, respondeu o diretor. Que horror! Eu não fazia a menor ideia.
É isso que sempre acontece com os hábitos arraigados. Por que me elogiou? Porque você tinha os pés e mãos bonitos. E então, qual era o mal? A parte má foi que você namorou a plateia e não interpretou Catherine. Sabe, Shakespeare não escreveu A Megera Domada para proporcionar a um estudante chamada Sônia Venaminosa a oportunidade de mostrar lá no palco o seu pezinho à plateia ou de flertar com seus admiradores. Shakespeare tinha em vista outro fim, ao qual você se manteve alheia, e o qual, por isto, nos permaneceu desconhecido. Infelizmente, a nossa arte é muitas vezes explorada com finalidades pessoais. Você o faz para exibir sua beleza, outros para alcançar popularidade ou sucesso exterior ou para fazer carreira. São fenômenos comuns em nossa profissão e apresso-me em refreá-los em relação a eles. E agora, recordem com firmeza o que lhes vou dizer. O teatro, pela publicidade, pelo seu lado espetacular, atrai muita gente que quer apenas tirar proveito da beleza própria ou fazer carreira. Valem-se da ignorância do público, do seu gosto adulterado, do favoritismo, das intrigas, dos falsos êxitos e de muitos outros meios que não têm relação nenhuma com a arte criadora. Esses exploradores são os inimigos mais mortíferos da arte. Temos que usar contra eles as medidas mais severas e, se for impossível reformá-los, será necessário afastá-los do palco. Portanto, ele aí se voltou para a Sônia. Você tem que decidir de uma vez por todas. Veio aqui para servir a arte e fazer sacrifícios por ela ou para explorar seus próprios fins pessoais? Seja como for, prosseguiu Tortsov, voltando-se para nós, é só teoricamente que se pode dividir a arte em categorias. Na prática, todas as escolas de arte se misturam. É, infelizmente, verdade que vemos, não raro, grandes artistas, devido à fraqueza humana, se rebaixarem à atuação mecânica e atores mecânicos que, por alguns momentos, se erguem aos píncaros da arte verdadeira. Vemos lado a lado momentos em que o ator vive o papel, interpreta o papel, tem atuação mecânica e faz exploração. É por isso que é tão necessário para o ator saber reconhecer as fronteiras da arte. Vi, claramente, depois de ouvir as explicações de Tortsov, que a prova pública fora-nos antes prejudicial do que benéfica. Não, protestou. Quando lhe disse a minha opinião, a interpretação mostrou-lhes o que vocês nunca devem fazer em cena. No fim da discussão, o diretor anunciou que, amanhã, além do trabalho com ele, devemos dar início a atividades regulares, cujo objetivo é desenvolver as nossas vozes e os nossos corpos. Aulas de canto, ginástica, dança e esgrima. Essas aulas serão diárias, porque o desenvolvimento dos músculos do corpo humano requer exercício sistemático e cabal e muito tempo.